ondas do mar. Que coisa mais linda, mamãe Iemanjá. Olá, sejam todos bem-vindos ao Historiedades. Eu me chamo Gustavo Cortez e no episódio de hoje conheceremos mais sobre as religiões de matrizes africanas, as suas divindades e os povos iorubás. Antes de tudo, temos de ter conhecimento sobre o povo iorubá e sua religião. O Iorubá é uma grande e importante etnia no sul e sudeste da Nigéria, sendo a sua religião a santeria, que para nós brasileiros se assemelha com o candomblé. Em função da trágica escravização de africanos entre os séculos XV e XIX, importantes traços da cultura iorubá como a língua, a música, as vestimentas, dentre outros costumes foram disseminadas por diversas regiões do continente americano, como Brasil, Cuba e Haiti, por exemplo. Uma outra curiosidade acerca deste grupo étnico é a de que uma considerável parte da população preta no Brasil veio de terras iorubás. Os orixás são antigas divindades iorubás que representam as forças da natureza. Foram trazidas ao Brasil pelos pretos escravizados em meados dos séculos 17 e 18. Aqui, não puderam cultuar seus deuses e foram proibidos por seus senhores, mas nem isso impediu a veneração aos deuses africanos. Eis que surge uma nomenclatura que ao longo dos anos se fez tão presente na nossa história, o sincretismo religioso, que se trata de uma fusão entre diversas crenças religiosas. Como exemplo, Oxóssi é o senhor da caça e faz a proteção de caçadores com seu arco e flechas. Foi sincretizado como São Sebastião. Em outras regiões do Brasil, como por exemplo a Bahia, São Jorge também é sincretizado como Oxóssi. Xangô é o senhor dos trovões, é simbolizado pelo seu machado e sincretizado principalmente como São João Batista, mas também como São Jerônimo e São Judas Tadeu. Iansã é a rainha dos raios e ventos, simbolizada pelos seus belíssimos raios, Iansã é sincretizada como Santa Bárbara. Na religião iorubá se tem conhecimento de mais de 400 orixás, sendo alguns mais conhecidos que outros, como por exemplo a rainha do mar Iemanjá e o senhor das guerras Ogum. Oxalá é o orixá conhecido como o Criador e pai de todos os orixás. Trazidos como escravos ao continente americano, os iorubás sofreram com as mudanças abruptas ao culto de suas divindades. Como já citado, a proibição imposta pelo escravizador, ou seja, o homem branco e católico, não impediu os pretos escravizados de praticarem seus ritos e festejos religiosos, dando assim originalidade a religiões de matrizes africanas, como a Umbanda e o Candomblé no Brasil. A Umbanda é uma religião monoteísta afro-brasileira que utiliza de elementos do espiritismo kardecista, cultos africanos e indígenas, como por exemplo os caboclos, que é nada mais nada menos que uma miscigenação de povos originários e brancos do Brasil. Os umbandistas creem nos orixás, no entanto, os seus ritos se diferem e se abrangem bastante dos praticados pelos candomblecistas. A etimologia da palavra Umbanda é concedida pela língua quimbunda de Angola, que significa magia ou cura, sendo a fé em orixás, reencarnação e a crença eterna no deus Olodumaré os princípios dessa religião. Muitos umbandistas creem e defendem que a religião tenha se concretizado em solo brasileiro em 15 de novembro de 1908 pelo médium Zélio Fernandino de Moraes. Porém, outros muitos afirmam que a Umbanda já era praticada há muitos anos antes de Zélio, e essa informação deve ser apurada e levada em consideração para a história da religião em nosso país. Um dos principais pilares da Umbanda são os segmentos da esquerda e direita. Mas o que significa isso? Em resumo, entidades de esquerda trabalham com fatores consumidores, ou seja, eles absorvem desequilíbrios, vícios e negatividade. Já as entidades de direita trabalham com fatores irradiadores, levando positividade e reestruturando aqueles que os procuram. Citarei aqui algumas entidades que compõem esses dois lados. Na esquerda, os umbandistas trabalham com Exus e pombagiras. Já na direita, temos entidades como os pretos velhos, caboclos, ciganos, boiadeiros e herês. Com falta de conhecimento e ignorância de alguns, entidades da esquerda são tidas como más e as de direita o oposto. Porém, em minha opinião, digo que essa afirmação é leviana. Os dois lados trabalham com o bem, com a positividade. Enquanto um suga todas as energias negativas em seu corpo, podemos ver e sentir o outro lado irradiando coisas boas e positivas para você, complementando um ao outro. Na religião, os cultos a espíritos desencarnados e ancestrais são feitos pelos médiuns, pessoas que mediam a comunicação entre o mundo espiritual e carnal, sendo geralmente praticados em terreiros de Umbanda.
Esses espíritos também podem ser chamados de entidades, que exercem a função de cura e aconselhamentos, como os pretos velhos, as pombagiras e exus. Os pretos velhos são espíritos de velhos escravos que viviam em senzalas e possuíam uma ampla sabedoria. Geralmente foram mortos por chibatadas ou velhice. As pombagiras são entidades ligadas ao prazer carnal e à não submissão ao homem. Já os exus são guardiões de terreiros e protegem os caminhos dos religiosos. Diferente da Umbanda, o Candomblé pratica veementos ritos para orixás. Os rituais candomblecistas são conduzidos pela Mãe de Santo ou pelo Pai de Santo e suas festas são chamadas de xirê, palavra iorubá que significa roda ou dança. Na Umbanda, o xirê é tido como roda de gira ou festas de terreiro. O Candomblé é uma religião mais antiga que a Umbanda e está muito mais próxima dos ritos africanos. Dentro da religião, oferendas são feitas para os orixás, acompanhadas do belíssimo som do atabaque. Assim como na Umbanda, a mediunidade e a incorporação é comum dentro dos rituais candomblecistas. Eles também costumam dar ênfase em suas oferendas, músicas e danças, que atraem espíritos ancestrais e os orixás ao terreiro, sendo também Olodumaré o deus supremo desta religião, assim como na Umbanda. O instrumento mais conhecido dessas religiões de matriz africana, com certeza, é o atabaque, instrumento de percussão que é utilizado para convocar as entidades ao terreiro. Quem toca o atabaque é o Ogã, que é a pessoa encarregada de conduzir as giras com cantos e toques. A macumba se refere a um instrumento. Quem toca esse instrumento é o macumbeiro, palavra comumente associada a alguém da religião de forma desrespeitosa. Na Umbanda e no Candomblé também se faz uso do chocalho, instrumento leve, porém firme e dono de um belo som. O local onde são feitas as festas é muito bem decorado e enfeitado de acordo com as entidades a serem festejadas no dia. Começa o toque e as pessoas estão organizadas e em silêncio. E é aí onde se escuta o primeiro canto da noite, proferido pelo Ogã, seguido do batucar de seu Ilu, o atabaque. A festa é contínua e aqueles aptos à incorporação começam a receber suas entidades e todas são celebradas. Pontos, que são músicas, são cantados para a adoração dessas entidades enquanto o Ogã faz a conexão entre o espiritual e o carnal. Por fim, é necessária a existência do conhecimento para evitar qualquer tipo de preconceito. Lembremos que, de acordo com o artigo 1 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Em resumo, discriminação é crime. As religiões de matrizes africanas não são perversas e mesmo assim continuam sendo mal vistas por todos. O Estado brasileiro é laico. Isso é, toda religião deve ser respeitada independente de como sejam as suas práticas e culturas. Sim, existem pessoas que propagam o mal na Umbanda, no Candomblé, assim como também em igrejas, por exemplo. Pessoas que utilizam de religiões para fazer ou espalhar maldades não estão sendo verdadeiros religiosos. Uma má pessoa jamais irá representar os verdadeiros princípios de uma religião, seja ela qual for. E é com essa mensagem de respeito, conhecimento e amor ao próximo que eu me despeço de vocês, ouvintes do Historiedades Podcast. Agradeço pela sua permanência até aqui e peço para que não se esqueçam de seguir o podcast no Instagram, pois é de suma importância para atualizações futuras. Um grande abraço e até logo. Sonhei que estava na beira da praia, olhando as ondas do mar. No céu tinha muitas estrelas, a lua